Paris, 2015. A França entrega para o mundo um acordo histórico celebrado com entusiasmo. Assinado por mais de 200 países, ele prometia um planeta mais sustentável e com menos fumaça. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Mas passada quase uma década, o otimismo no planeta não parece o mesmo daquele dia em que um martelo verde foi batido sob aplausos. 2024 se encaminha para ser o ano mais quente já registrado no planeta. O Observatório Europeu para Mudanças Climáticas diz que este deve ser o primeiro ano com temperatura acima de 1,5 graus em relação ao nível pré-industrial. E as consequências de um mundo mais quente já são conhecidas e sentidas. Chuvas catastróficas engolem cidades, secas históricas modificam paisagens e rotinas, e países e ilhas estão sob risco de desaparecerem. O diretor de mudanças climáticas do Instituto Copérnicos, Carlo Bontempo, é enfático. A causa dos extremos climáticos é a humanidade. Quase a metade da população mundial é muito vulnerável aos impactos das mudanças climáticas. Até o fim do século, sem medidas agressivas, estima-se que o aquecimento global chegue a 2,8 graus. É justamente nesse cenário que, em 2025, o republicano Donald Trump volta ao poder nos Estados Unidos. O Trump já deixou claro que a agenda climática não é prioridade na gestão dele e que vai investir pesado no petróleo. No mandato anterior, ele inclusive chegou a retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. E é também neste ano que o Brasil cedia a COP30 em Belém, no Pará. A Conferência do Clima de Baku, no Azerbaijão, a COP29, terminou deixando mais perguntas, mais dúvidas do que respostas e jogando uma enorme responsabilidade, muitos desafios no colo do Brasil, que vai sediar e vai presidir a próxima Conferência do Clima da ONU. A COP30 será a nossa última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático. Conto com todos para fazer de Belém a COP da virada. Senhoras e senhores, precisamos de uma governança climática mais forte. Não faz sentido negociar novos compromissos se não temos um mecanismo eficaz para acelerar a implementação do Acordo de Paris. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o ano mais quente da história até agora. Um episódio para entender por que o planeta rompeu a marca de 1,5 graus de aquecimento médio e o que pode ser feito para evitar que a temperatura suba ainda mais. Neste episódio, eu converso com Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP e integrante do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Sexta-feira, 3 de janeiro. Artacho, eu quero começar falando sobre o Acordo de Paris, portanto, te propondo que a gente volte um pouco no tempo. Esse acordo foi assinado há quase uma década e, na ocasião, os países concordaram em limitar o aquecimento global em até 2 graus, mas com esforços para que não se passasse de 1,5 graus. Pois bem, segundo o Serviço de Mudança Climática do Observatório Europeu, Copérnicos, em 2024, a coisa ficou complicada. Esse parâmetro de 1,5 grau foi superado. E aí eu quero te perguntar, o que isso significa? Olha, isso basicamente significa que as políticas de redução de emissões de gás de efeito estufa não estão sendo implementadas. É simples dessa maneira. A gente vê COP atrás de COP, vimos COP no Egito, vimos COP em Dubai, vimos recentemente mais uma COP, e com isso você vê que a indústria do petróleo continua conseguindo postergar o fim da era dos combustíveis fósseis. Esse é o cerne da questão. Sem efetivamente a gente acabar com a exploração e uso de combustíveis fósseis, a temperatura global do planeta vai continuar aumentando. Estamos indo, Natuza, por uma trajetória de aumento médio de temperatura de 3,1 graus, o que em algumas regiões do Brasil vai levar a um aumento de temperatura de cerca de 4 graus a 4,5 graus.
Outro relatório do painel de mudanças climáticas da ONU mostra o que poderia acontecer se o aquecimento aumentasse 2 graus Celsius até 2100. Haveria um aumento de 170% no risco de inundações, verões sem gelo no Ártico, um aumento do nível do mar de 56 centímetros, seca severa para 410 milhões de residentes urbanos, fortes ondas de calor para 28% da população mundial, perda total dos recifes de coral. Isso vai ter um impacto enorme na economia brasileira, nas questões sociais, na disponibilidade de água, na vida nas cidades e na vida no campo. Então, essa é a trajetória que poucas companhias de petróleo estão levando o clima do planeta como um todo. Agora, dá para dizer, seria um exagero dizer que o Acordo de Paris falhou, Artacho? É avançar muito o sinal dizer isso? Eu não concordo com essa afirmativa. Quer dizer, não é que o Acordo de Paris fracassou. Quer dizer, o acordo está absolutamente correto em tentar limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus ou 2 graus, mas o que acontece, como qualquer acordo internacional, ele depende da implementação pelos países. E esta implementação não foi feita de maneira adequada. A indústria do petróleo continua fazendo lobby com a maior parte dos governos, inclusive no Brasil, e com isso fazendo com que tenha sido impossível a redução das emissões. Isso não é culpa, digamos assim, do Acordo de Paris em si, mas basicamente é por causa da dominação econômica e política do setor de combustíveis fósseis sobre os governos de 196 países que assinaram a Convenção do Clima. Bom, se a gente não está, em razão dessas razões todas, conseguindo controlar os efeitos, os gases do efeito estufa, eu te pergunto se dá tempo para reverter alguma coisa, se dá tempo para, se não recuperar, porque eu acho que não recupera, mas para criar juízo ainda. Isso, Natuza, esse é o ponto principal. Você levantou o ponto central da questão. E a resposta à ciência deixa muito claro, né? É possível, sim, limitar o aquecimento global em níveis que sejam minimamente tolerantes para os ecossistemas e para a nossa sociedade, mas para isso a gente precisa agir muito rápido, acabar com a exploração de combustíveis fósseis o mais rápido possível e da maneira mais intensa possível. Este é o cerne da questão do aquecimento global. Espera um pouquinho que eu já volto a falar com o Paulo Artacho. Agora, Artacho, se é tão claro para tanta gente que as mudanças climáticas têm um efeito absurdo para a vida das pessoas, isso já está claro, já está acontecendo há algum tempo, mas se todo mundo sabe que para a economia, se a gente não tomar conta, não puxar as rédeas disso, a economia também tomba. Portanto, gente do dinheiro grande, que é uma parte que usa e produz combustível fóssil, por que eles não entendem? Por que eles não implementam? Por que eles não resolvem? Porque todo mundo vai ser afetado. Os pobres mais do que os ricos, mas os ricos também serão muito afetados e já estão sendo. Sem dúvida, Natuza. A questão principal, eu acho, é a filosofia de ter o maior lucro possível, no menor espaço de tempo possível, não importam as consequências futuras para a sociedade, para o planeta ou para o meio ambiente. Este é uma questão central na questão do nosso sistema socioeconômico hoje. Ninguém pensa daqui a 10, 20 ou 30 anos. Quer dizer, essas companhias pensam nos próximos 5 anos ou no próximo plano de governo no máximo. Então, esta visão de curto prazo, né,
de superexploração dos recursos naturais do nosso planeta está levando a um desequilíbrio catastrófico do clima do planeta como um todo. E isso tem que mudar. Se não mudar esta filosofia de curtíssimo prazo, de máximo lucro, não importa o prejuízo para a sociedade e para o planeta, nós vamos continuar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, continuando a lamentar que nada foi feito em relação a diminuir os impactos das mudanças climáticas em nosso planeta e em nosso país. E aí a gente não precisa nem ficar restrito aos donos do dinheiro grande, né, Artacho? A gente pode, por exemplo, usar como indicativo a conduta de governos mundo afora, porque eles pensam no curto prazo também, eles pensam no mandato, né? São raros os líderes que pensam nas gerações futuras. Então, ninguém está pensando nas gerações futuras a não ser os cientistas, os preocupados, os amedrontados e os jovens. Exatamente, esse é um ponto central e essa filosofia, Natuza, tem que mudar. Se isso não mudar, quer dizer, que futuro nosso planeta ou que clima nós vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, né? É um clima 4 graus a 4,5 graus, que vai fazer com que a vida no Nordeste brasileiro seja inviável, que vai fazer com que o Brasil não consiga mais ter uma produtividade agrícola como temos hoje no Brasil Central, e esse clima pode levar a floresta amazônica a um colapso total. O título da matéria publicada na capa da revista Nature, uma das mais conceituadas no meio científico, é Estresse Climático. O artigo mostra que a Amazônia pode atingir até 2050 um ponto de não retorno. De acordo com o artigo, o aquecimento global, o desmatamento e as mudanças na forma do uso da terra são as principais causas que podem levar a Amazônia a colapsar. E aí a gente entra nesse início do ano num novo mandato, já que a gente está falando de governo, no novo mandato do presidente Donald Trump, que assume agora em janeiro. Com ele na presidência, como é que fica essa agenda? No ano passado, por exemplo, ele disse que a linha dele é outra, né? Ele nem gostar do Acordo de Paris, ele gosta. Ele até usa, né? Ele usou entre apoiadores a expressão drill, baby, drill, perfure, né? Perfure. We will drill, baby, drill. Foi uma promessa que ele fez de aumentar a produção de petróleo e de gás natural e ele já indicou que vai colocar isso a todo vapor. E aí? Sim, esse é um grande ponto de que muitos governos, e não é só dos Estados Unidos, né, têm programas de continuar a exploração de petróleo. O próprio ministro de Minas e Energia do nosso país aqui no Brasil colocou que o Brasil deve explorar até a última gota do petróleo, né? Inclusive na foz do Amazonas, Natuza. No Brasil, a margem equatorial vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. Ela inclui as bacias marítimas da Foz do Amazonas, Pará, Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar. Guiana e Suriname são países vizinhos que acumulam descobertas de petróleo e tiveram grandes ganhos financeiros nos últimos anos. A exploração no local é criticada por ambientalistas porque pode ter impactos sobre o ecossistema da região. Em maio do ano passado, o IBAMA vetou o pedido da Petrobras para realizar uma perfuração teste. Então, veja, não é só uma questão do Trump. Agora, o Trump é certamente importante porque é a maior economia do planeta, é o maior consumidor de combustíveis fósseis junto com a China e tem um poder de influência gigantesca sobre todos os organismos multilaterais. Então, certamente, a posse do Trump e a eventual saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e a revogação de todas as políticas públicas que o presidente Biden implantou nos Estados Unidos, incentivando energia solar, incentivando energia eólica, podem ir por água abaixo. Trump ele tem uma posição muito clara com relação às mudanças climáticas. Ele não acredita. E ele diz que vai sair do Acordo de Paris, assim como fez no seu primeiro mandato. Ele diz que já no primeiro dia de governo ele pretende ampliar a exploração de petróleo, ou seja, de combustíveis fósseis,
que aumentam o aquecimento global. E, para terminar, ele disse que ele vai acabar com a principal política climática do governo Biden, que é o Inflation Reduction Act, mais conhecido como o IRA. E essa política industrial criada pelo Biden, ela procura fazer uma transição energética de uma economia baseada em carbono para uma economia baseada em energias renováveis. Claro que ainda é muito cedo para falar exatamente o que vai acontecer, mas existe esta possibilidade. E o curioso, Natuz, é que hoje no mundo todo, inclusive no Brasil, a geração de energia solar e energia eólica é mais barata do que a geração de eletricidade queimando combustíveis fósseis. Então, não é uma questão econômica, né? Do ponto de vista econômico, faz muito mais sentido você deixar de queimar combustíveis fósseis e usar a energia mais barata e renovável, que é a energia solar e energia eólica. Bom, já que você citou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, eu queria falar um pouquinho mais de Brasil, então, Artacho, porque na COP29, em um documento que foi enviado pelo governo ao órgão da ONU, que é dedicado ao combate às mudanças climáticas, o Brasil afirmou que pretende reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa entre 59% e 67% até 2035, né? Tomando como base os níveis de 2005. Isso é suficiente para a gente fazer a nossa lição de casa? Porque eu entendo que a gente pode, inclusive, fazer a nossa lição de casa. Se os outros não fizerem, é quase como enxugar gelo, né? Exatamente. Esse é um dos grandes problemas de políticas globais e da falta de um sistema de governança global, Natuza. Nós não temos um sistema de governança global que possa, por exemplo, obrigar um país a não fazer um desastre ecológico, por exemplo, ou a reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa. No caso do Brasil, nós temos uma posição extremamente privilegiada, já que 50% das nossas emissões se dão através do desmatamento da Amazônia e o governo está implantando políticas de redução do desmatamento. No ano passado, ele reduziu em 32%, que é um valor significativo, e o governo tem promessa de eliminar o desmatamento em todos os nossos biomas até 2030. A taxa anual que mede o desmatamento na Amazônia caiu esse ano, 30,6% em relação ao ano passado. Foram 6.200 quilômetros quadrados desmatados, mas é o menor resultado em 9 anos. Os dados são do PRODES. O Cerrado também preocupa. Houve queda no desmatamento de 25,7% em um ano. É a primeira queda dos últimos 5 anos, mas a área desmatada ainda é expressiva. O bioma perdeu 8.000 quilômetros quadrados de vegetação nativa entre agosto de 23 e julho de 24. Vice-presidente Geraldo Alckmin apresentou na cúpula do clima da ONU no Azerbaijão uma nova meta climática para o Brasil. O objetivo é conseguir reduzir emissões de gases do efeito estufa em até 67% até o ano de 2035. Esse compromisso do nosso país é extremamente importante e deve servir como exemplo que o Brasil deve usar na COP30 para pressionar os demais países a também reduzirem as suas emissões. Porque, como você colocou, só o Brasil reduzir em 50% as emissões, se nenhum outro país efetivamente seguir esse exemplo, o resultado final é o mesmo, né? Então, isso significa que também temos que reforçar o sistema de governança global com as Nações Unidas mais fortes, com mais poder, com poder de efetivamente cuidar do planeta como um todo, o que é impossível para governos nacionais que estão voltados para os seus próprios interesses da sua população, né? Precisamos de um sistema que cuide dos interesses do planeta como um todo. É tão perturbador, né, Artacho? Porque a gente vem de uma quadra, a gente está numa quadra da história em que organismos como a ONU e tantos outros vêm sendo
bastante enfraquecidos. Essa, inclusive, né, o multilateralismo é uma agenda de combate de movimentos ultrarradicais. Isso não é uma novidade aqui no Brasil, nem uma novidade em outros países do mundo. E aí eu queria muito tentar imaginar contigo, porque talvez isso sensibilize muito, né? Desenhar isso na nossa cabeça ajuda a compreender o tamanho do problema. Imaginando um cenário, Artacho, distópico que pode se tornar realidade. Espero que não, esperamos que não. A gente tem o período Trump com essa agenda completamente paralisada. A gente tem uma dissincronia entre governos, com uns fazendo um pouco, outros fazendo quase nada, outros até se esforçando mais. Vamos supor 10 anos fazendo coisa errada, ou 10 anos não fazendo a coisa certa. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Você citou, por exemplo, o Nordeste, né? Que o Nordeste pode simplesmente ficar inabitável. A gente está falando disso em quanto tempo? Isso vai depender de como que as emissões de gás de efeito estufa nos próximos 5, 10 ou 20 anos vão ser reduzidos ou aumentados, né? E isso realmente depende de políticas públicas, não depende propriamente da ciência, né? Então, esse é o primeiro ponto. No andar atual da carruagem, né, onde nós estamos emitindo 62 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa a cada ano, e ao longo dos últimos 5 anos, essa taxa aumentou em 2% ao ano, veja que a gente ainda está aumentando as emissões, né? Obviamente, o planeta está indo para um aumento de temperatura média de 3,1 graus Celsius, de acordo com os modelos climáticos do painel intergovernamental de mudanças climáticas, mas isso é uma média mundial. Em países de regiões tropicais como o Brasil, como vários países da África, esse aumento de temperatura vai ser de 4 a 4,5 graus. Então, você imagina cidades como Teresina, como Cuiabá, como Palmas, onde no verão já bate frequentemente 41, 42 graus, quando tivermos temperatura nessas cidades da ordem de 47, 48 graus. Quer dizer, o que é que nós vamos fazer com a população dessas cidades? No caso do Nordeste, né, onde chovia muito pouco, está chovendo menos ainda e aumentando a evaporação pelo aumento da temperatura. Então, uma região que era semiárida está se tornando uma região árida. Isso não são projeções para o futuro, isso é a realidade atual. O Instituto de Pesquisas Espaciais e o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais identificaram uma área do território brasileiro em que as condições do clima são semelhantes às de um deserto. Um deserto no Brasil. E de 1990 a 2020, houve um surgimento de uma área de 5.763 quilômetros quadrados, equivalente ao Distrito Federal, que já pode ser considerada árida. Ela abrange 5 municípios da Bahia e um pedaço do município de Petrolina, em Pernambuco. E esse processo de aridização, por sua vez, pode acelerar o processo de desertificação em diferentes regiões, né? O nosso estudo considerou principalmente dados de chuva e temperatura desde 1960, né? Portanto, 60 anos de dados que foram analisados. E é a primeira vez, né, que identificamos essa condição de clima árido no Brasil. E nós temos que pensar no futuro do Brasil, porque hoje uma parte significativa da economia brasileira se dá através da exportação de soja, carne, produtos agropecuários em geral, né? E nós já estamos observando queda nas safras por causa da redução da precipitação, por causa do aumento dos eventos climáticos extremos, como grandes inundações e grandes cheias, como nós vimos no Rio Grande do Sul, e a seca da Amazônia em 2023 e também em 2024. Então, os impactos no Brasil vão ser enormes, né? E o presidente Lula está, obviamente, informado desses cenários, né? Tivemos várias reuniões no Palácio do Planalto, onde eu coloquei esses possíveis cenários, que hoje, alguns desses cenários já estão se tornando realidade, né?
Bom, você citou um encontro que você teve com o presidente da República. Ele assistiu uma palestra tua sobre mudança climática. Imagino que tenha ficado impactado porque ele pediu que você a repetisse, fizesse essa mesma palestra para os chefes de todos os poderes. O que você contou lá, Artacho, se você puder resumir para a gente, que preocupou tanto o presidente da República a ponto dele querer recomendar que os presidentes dos outros poderes a assistissem também? Olha, o que eu apresentei foi basicamente isso que eu coloquei só aqui neste programa. Basicamente, quais são os cenários, que o Brasil é um país extremamente vulnerável às mudanças climáticas e o que a gente deve fazer, né, para evitar um colapso do sistema climático global, né? E eu apresentei primeiro os líderes de governo, e depois para os 3 poderes e a maior parte dos ministros que estavam lá. Então, por exemplo, para a ministra Anísia da Saúde, né, eu coloquei que, obviamente, os impactos das mudanças climáticas na saúde da população vão ser tremendos e o Brasil tem que se preparar para isso, né? Na questão dos eventos climáticos extremos, o Brasil tem um sistema de defesa civil extremamente precário. A gente vê nos desastres, eles não dão conta. Você lembra, Natuza, no Rio Grande do Sul, voluntários que sequer sabiam nadar tentando salvar pessoas de afogamento pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o nosso país, que é a 9ª maior economia do planeta, deve fazer muito melhor do que isso. Tem que ser obrigatória a implantação de defesas civis, tem que ter recurso, pessoal treinado, pessoal com equipamentos, porque outras enchentes que nem o Rio Grande do Sul vão acontecer novamente, com certeza. Nós só não sabemos quando e nem aonde. E o nosso país tem que se preparar para isso de maneira adequada. Então, essa foi a mensagem que eu levei e eu tenho que reconhecer que a receptividade foi excepcionalmente boa, né? Mas, obviamente, transformar essas questões em políticas públicas com aval do Congresso brasileiro não é uma tarefa muito fácil, né? Então, nós temos um Congresso que é dominado basicamente pelo agronegócio e por partidos conservadores que, obviamente, estão querendo manter o status quo que a gente tem hoje. E isso, obviamente, vai levar a uma catástrofe ambiental, climática, social e econômica que o Brasil não tem precedentes na nossa história. Então, o que a gente espera é que a população efetivamente faça pressão em todos os níveis do governo, a nível municipal, que é onde, por exemplo, a adaptação ao novo clima mais se manifesta. A níveis estaduais, quer dizer, os estados têm um poder importante sobre várias políticas locais, e a nível federal. Então, o que a gente espera é que o Brasil implemente políticas de Estado, protegendo a população e enfrentando as mudanças climáticas, além de acabar com o desmatamento até 2030 e acabar com a exploração de petróleo, que é a única soluções efetivas que a gente pode implementar. E é muito doido, né? Porque o Congresso Nacional, o Centrão, que é super forte, ele é muito forte no Nordeste, e ele é forte também porque uma parte da bancada do agronegócio vem da região Nordeste do país. Eles não conseguem entender que haverá quebra de safra, eles não conseguem entender que o gado pode sucumbir e que está todo mundo no mesmo barco, né, Artacho? Vamos ver se em algum momento... Natuza, eu não acho isso, não. Você não acha, não? Não. Eu tenho certeza que eles sabem disso tão bem quanto a gente. Ah, é? Mas a questão porque isso daí, obviamente, você não precisa ser cientista hoje para perceber que o clima mudou. Né? Qualquer cidadão percebe que o clima já mudou e vai continuar mudando. E são pessoas bem informadas, eles têm acesso a essas informações da ciência. A questão é aquilo que a gente estava conversando há algum tempo atrás. Uma visão de muito curto prazo. Quer dizer, os deputados e senadores estão pensando exclusivamente no seu mandato e na sua reeleição. Não importando
não levando em conta as necessidades da população brasileira no médio e no longo prazo. Eu acho que esse é um dos cernes da questão e que a gente espera que isso mude com pressão da população, com certeza. Caríssimo Artacho, muito obrigada por mais essa excelente conversa. Toda vez que eu ouço você falar, eu penso, oh meu Deus, como seria bom se todo mundo tivesse juízo. Vou torcer aqui para que esse nível de juízo aumente. Muito obrigada. Obrigado, eu é que agradeço. É sempre bom falar com você e seus telespectadores. Um abraço. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.